Olá, queridos, que alegria nós estarmos juntos novamente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Esse é o canal do projeto Força para Viver. Que bom ter você por aqui, que alegria que você tem podido manifestar no meu coração. Eu quero agradecer de coração você que tem inscrito no canal do projeto Força para Viver. Muitíssimo obrigado, gratidão por você já estar lá inscrito. Agora eu quero dizer para você que ainda não se inscreveu no canal. Aproveite, inscreva no canal, é de graça, você não paga absolutamente nada, você vai me ajudar muito, queridão, a manter o canal e o projeto, porque este projeto foi criado exclusivamente para ajudar as pessoas a enfrentar os embates da vida. Por isso, deixe os seus comentários aqui embaixo, assine o sininho de notificação, deixe o seu like, você vai me ajudar muito a fazer com que esse canal ele esteja aí atento e, obviamente, chegando aos outros corações. Compartilhe também esse vídeo, peça para a sua rede de contatos, aos seus amigos, suas amigas, seus parentes, para que eles possam também se inscrever no canal e nos ajudar a manter esse canal, porque aqui tem ajuda do alto. Combinado? Vamos para a vinheta. Olá, eu sou o Gessimar, um prazer enorme estar com você. Hoje eu quero conversar um assunto muito interessante. Independência e vida, já que nós estamos aí próximo, exatamente ao dia 7 de setembro, então eu pensei justamente no vídeo, numa palavra que viesse justamente trazer algo que ligasse com a independência do país. Tem um texto da Palavra de Deus, registrado do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, que diz assim dos versículos 31 a 36. Vai aparecer aqui, eu leio e você fique atento para esse texto, porque eu quero conversar com você sobre ele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Independência e vida é o meu tema. Após o descobrimento, no dia 22 de abril de 1500, o Brasil passou a pertencer a Portugal. Com o passar dos acontecimentos desagradáveis do domínio português, os brasileiros começaram a se revoltar. Portugal explorava nosso país com altos impostos e não permitia o comércio do Brasil com outros países. Por isso que no dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I, que governava o Brasil, proclamou nossa independência às margens do riacho Ipiranga, aqui em São Paulo. Mas eu quero falar de outra liberdade, que não foi proclamada por ele, e nem às margens do rio Ipiranga, da liberdade espiritual, que foi apregoada por Jesus Cristo na cruz. Liberdade para uma vida plena, para uma vida segura, para uma vida madura, para uma vida com nexo, com sentido e com propósito. Uma vida com destino. Uma boa parte das pessoas, na realidade, não vive. Vegeta. Elas não têm rumo na vida. Não sabem por que estão aí.
não tem alvo algum, e vão simplesmente aos trambolões, como disse até uma música, deixa a vida me levar. Eles não vivem a vida, eles são levados pela vida. Algumas acabam vivendo vidas não apenas vazias de significado, mas muitas vezes vidas tão frustrantes que para elas viver é um tormento. É evidente que liberdade política é importante, que a liberdade econômica é importante, mas a maior de todas as liberdades que o ser humano pode ter é uma que brota de dentro. É a liberdade espiritual. Esta é a maior de todas, porque podem faltar todas as outras, mas havendo esta, a pessoa sobrevive. O texto nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É este o assunto de Jesus no versículo 32. Havia uma discussão de Jesus com os judeus, porque a palavra dele foi para os discípulos, e os judeus estavam ali antenados, vendo-os ensinar os discípulos, vigiando, então resolveram interpretá-lo. Dos versos 33 a 36, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, na sua casa, deixando o diálogo de Jesus com os judeus, eu quero tirar aqui 3 afirmações para pensarmos sobre a questão de independência e liberdade. Vamos caminhar por aqui. Esta é a primeira, que fica bem claro no argumento de Jesus que o pecado escraviza. Olhe, por favor, se você puder, na sua Bíblia, se você tiver condições, o verso 34. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Pecado é uma dessas palavras que as pessoas não querem ouvir. Como a igreja atualmente está em decadência, não marca o mundo, não impacta o mundo, vem a reboque do mundo, então o mundo não liga muito para o que a igreja diz. E por causa de um tipo de cultura, de um moralismo e de um rigorismo ascético, para muita gente pecado é matar, roubar, adulterar, esfolar, etc, etc. Então, a ideia de pecado ficou em termos morais. E chamar alguém de pecador é chamá-lo de um depravado, de um devasso, de escória moral, de alguém que violenta crianças, esquartejam velhinhas, estupram, matam. Isso é um pecador. Vivemos também numa época que, por força de uma série de correntes filosóficas, psicológicas, positivismo, humanismo, freudianismo, o homem é bom, o homem é santo, o homem é íntegro. O que estraga o homem é o ambiente, é o meio. Na realidade, não é o ambiente que corrompe o homem. É o homem que corrompe o ambiente, porque ele é pecador. Quando ele chega, ele estraga. Para essas pessoas, pecado é fazer alguma coisa escabrosa. Mas quando a Bíblia fala de pecado, não está falando de matar, roubar, adulterar, esfolar, esquartejar, estuprar. Isso não é pecado segundo a Bíblia. Isso é fruto do pecado. Mas as palavras, tanto no Antigo e no Novo Testamento, para pecado, dão uma ideia de errar o alvo que Deus estabeleceu. Ficar aquém do alvo que Deus estabeleceu. Não alcançar o rumo que foi estabelecido por Deus. As palavras significam andar sem rumo, vaguear, perambular. É a pessoa que anda pelo caminho sem nexo, sem rumo. É alguém que vive aquém do propósito de Deus para si. E isto, a Bíblia deixa bem claro que quem que vive sem Cristo, longe de Deus, não se realiza como pessoa, vive mal. Por outro lado, o oposto do pecado é a pessoa que descobriu o significado da vida, que descobriu o que fazer com a sua vida e que ela está vivendo um estilo de vida que ela sabe que agrada a Deus. Hoje nós vemos pessoas com carro zero, roupas de grife,
com toda taquitana eletrônica, mais moderna. E quantas pessoas frustradas? Quantas pessoas frustradas? Quer um exemplo? Saiam por aí sextou, nas sextas-feiras, nos barzinhos. Não entre lá, por favor. Mas quanta gente fingindo que está feliz. Fingindo que está alegre. É como um psicólogo diz, a ditadura da felicidade. Elas buscam felicidade externa a ela. Isso é pecado. Ela não tem sentido na vida. Você pode não matar, não roubar, não adulterar, não esfolar, não esquartejar, não estuprar. Pode ser um poço de virtude, mas você é um pecador. Não confundamos moralidade com pecado. Pecado é um conceito teológico. Pecado é um conceito espiritual. Pecado é quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Pense nisso. E quando, na verdade, é quando ficamos aquém do nosso padrão. Todas as vezes que ficamos abaixo do padrão de Deus para nós, nós estamos em pecado. Qual é o padrão de Deus para mim? O padrão de Deus para você é que você viva junto dele, perto dele, com o coração aberto para ele, abeberando-se da sua palavra, regendo a sua vida pela palavra dele, procurando a cada dia o crescimento e a santificação, vivendo cada dia mais perto que o caráter de Cristo se reproduza na sua vida. O pecado escraviza. Já viram escravo alegre? O pecado tira a alegria de viver plenamente, de viver abundantemente. E isso é morrer. Morrer moralmente, é morrer espiritualmente, é morrer existencialmente. Olha o texto, se você puder depois olhar na sua Bíblia, no verso 33. Jamais fomos escravos de alguém. A pessoa pode ter liberdade de ir e de vir, pode ter liberdade de dizer o que quer, de expressar as suas ideias, e ser escrava. Quem está longe de Deus e de Cristo, guarde isso no seu coração. É escravo do pecado. O sentido da vida também não está nas coisas, mas em Deus. A realização da vida está em achar o seu lugar neste mundo. E sem isto, o homem é escravo dos instintos, da crise existencial, da vida sem rumo e sem propósito. Esta é a primeira afirmação. Fica claro na afirmação de Jesus que o pecado, ele escraviza. Vamos para a segunda afirmação. Fica claro na palavra de Jesus que a escravidão ao pecado impede de ver a realidade. O versículo 33 nos diz assim: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Que mentira! Foram escravos dos babilônios, foram os escravos do sírio, foram os escravos dos assírios, foram os escravos dos gregos e agora eram escravos dos romanos. O pecado cega para a realidade. E é curioso como cega para a realidade ainda hoje, porque as pessoas não veem o que é, mas elas veem o que elas querem. Não veem porque os olhos estão turbados e sem a compreensão do Evangelho, o homem não vê sentido na vida. O Evangelho nos faz entender o significado da vida. A vida muda. A vida foi transformada. Tudo mudou. Agora, sem medo do futuro, sem medo da morte, partir é estar com Cristo, diz Paulo, que é incomparavelmente melhor, Filipenses 1,13. Agora, a pessoa pode dizer, eu descobri o sentido da vida. Sabe uma metáfora linda para a conversão? É as escamas caindo dos olhos de Paulo. Conforme Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, verso 18. O Evangelho faz isso. Caem as escamas dos olhos. Eu posso ser diferente. Eu não preciso ser igual a todo mundo. O cristão é aquele que diz, eu quero ser como Cristo deseja que eu seja. Eu quero ser aquilo que Deus fez como alvo para a minha vida. Eu não quero ser como todo mundo, pois o mundo
diz a palavra, jaz no maligno. 1 de João 5,19. Mas é a escravidão que impede de ver a realidade. O pródigo, o filho pródigo, da parábola, lá em Lucas 11, ele achou bonito lá fora. Só que quando se deu conta, já estava no chiqueiro. É assim a vida. A primeira afirmação fica claro na afirmação de Jesus que o pecado escraviza. A segunda afirmação fica claro na palavra de Jesus que a escravidão ao pecado impede de ver a realidade. E a terceira afirmação fica bem claro na palavra de Jesus que é o Filho quem liberta. Olha o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é do poder político, mas do poder das trevas. Trevas é uma linguagem poética que são o oposto de luz. A luz é um pleonasmo, a luz ilumina. O homem sem Deus está sem luz. Ele vê mal a vida. E nós encontramos esta palavra de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, quando ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João estruturou o seu evangelho assim, um discurso e um sinal. João faz aqui um grande discurso da luz, João 8,12. Aí, o evangelista João entra no capítulo 9, que é o ato da luz. Então, no capítulo 9, dos versículos 1 a 12, vem, portanto, o quê? A cura de um cego de nascença. O discurso de luz se materializa no homem que era cego. No capítulo 9 de João, caminhando, verso 1, Jesus viu um homem cego de nascença. E quando o Sinédrio foi julgar a situação daquele homem, interrogaram pela segunda vez, conforme você pode acompanhar o relato do Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 24 a 25. Diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É este o poder do Evangelho. Ali está um ex-cego, passou a ver minutos e diante dele estão os teólogos máximos de sua nação, mas ele tem conteúdo, ele está libertado. É isso que o Evangelho faz. Liberta do poder espiritual. Liberta e quebra do poder das trevas. Liberta para deixar a pessoa de deixar de fazer o mal. Liberta, tirando o ódio do coração. Liberta, tirando emoções negativas. O Evangelho faz aquilo que nenhuma corrente psicológica faz. Ele pode redimensionar por completo toda a estrutura existencial de uma pessoa. Porque ele dá o ângulo novo, porque ele dá uma visão nova. A experiência mais profunda que o ser humano pode ter: Deus me ama. Deus me ama. Jesus Cristo morreu por mim. Eu tenho valor. Eu sou alguém. Eu fui formado no ventre de minha mãe. Todos os meus dias foram decretados, conforme o Salmo 139, versículos 13 e 16. E mesmo quando as coisas estão ruins, eu não consigo entender nada, ainda posso dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Esta liberdade interior de saber, eu tenho meu valor, eu sou alguém, não é religião. Não é religião. Os fariseus tinham religião, mas eram cegos. Não é questão de ter bom caráter. Os fariseus eram separados, os santos. A questão é lá de dentro, é espiritual, não é externa. A questão é a presença de Cristo. Vamos ao final? Meus queridos, há uma mão
poderosa, muito mais que o poder do mal. Uma mão que pode transformar a nossa vida. A mão de Cristo. Ela pode mudar. Ela pode regenerar. Cristo tem poder para mudar uma vida, para libertá-la de vícios, do pecado, da falta de sentido, da ausência de significado. Cristo tem poder para transformar uma pessoa numa pessoa livre. Olha o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele pode libertar qualquer pessoa de uma perspectiva fútil e dar um sentido nobre para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Corre para Jesus nesta hora e receba a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque a sua vida vai ter sentido, a tua vida vai ter significado, a sua vida vai ser para sempre, eternamente com Ele. Pense nisso. Que Deus te abençoe muito a sua vida. Que você possa tomar uma decisão nesta hora, não com religião. Não estou falando de religião. Eu não estou mandando você seguir a minha religião. Eu estou falando de Jesus. E é dele que nós precisamos. Vá para ele nesta hora. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou muito ao seu coração, compartilhe-o. Divulgue-o. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Deixe os seus feedbacks para comigo. Aqui está também o meu contato. Se você quiser entrar em contato comigo, você quer conversar comigo, eu estou à sua inteira disposição para te ajudar. Porque é para isso que esse canal ele está no ar. Projeto Força para você viver. Um abraço. Até domingo. Te espero lá, viu?